Então, para começarmos, convido você depois a pegar a palavra de Eclesiástico 2. Enquanto eu rezava para essa partilha, Deus me dava essa palavra para que possa ser uma motivação no teu caminho de santidade. Está escrito assim: meu filho, se te ofereceres para servir o Senhor, prepara-te para a prova, endireita o teu coração e sê constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Então, sempre quando vamos pensar no caminho de santidade, pelo menos eu, penso muito no exemplo de um atleta. Ele tem lá, toda a pista, o caminho com que ele vai percorrer e tem o fim, aonde ele vai ganhar o troféu. Porém, o que motiva ele correr e o que motiva ele caminhar é olhar para o fim, é olhar para o troféu. E assim é no caminho de santidade. Nós também devemos ter esta perseverança, ou seja, eu devo ter o olhar fixo ao meu fim. E o meu fim é a eternidade, o meu fim é Deus. Porém, nesta corrida muito ardorosa, nós temos muitos obstáculos, Nós temos talvez subidas, talvez descidas e também às vezes vozes exteriores que nos desencorajam. Precisamos estar muito atentos. E é sobre isso que eu quero partilhar com você hoje. É sobre os inimigos da santidade. Então, essa partilha ela vai girar em torno de um sonho que eu tive, uma revelação de Deus, muito profética para a minha vida e também depois partilhando com toda a minha comunidade. Muitas pessoas também se aproximaram porque de fato estavam vivendo a mesma situação. E aí um dia eu tive um sonho, Deus me deu um sonho e a gente estava em um campo de batalha, era um lugar assim onde nós estávamos mesmo guerreando, muitas pessoas, muitos missionários, e aí a gente percebeu que existiam 3 demônios que estavam nos enfraquecendo. Então o primeiro ele era muito pequenininho, tudo começava dele, então ele começava a fazer um barulho assim infernal e de repente nós já estávamos assim totalmente distraídos. E este demônio, Jesus me revelava que era o demônio da distração. Não era o nome dele, porém era a tentação com que ele tentava cada um que estava ali. E o segundo demônio, Jesus me falava que era o da fantasia. E o terceiro do medo e das incapacidades, porque todos nós que estávamos ali em batalha, quando nós olhávamos para o terceiro demônio e víamos o tamanho dele, nós saímos correndo e desistíamos de toda a batalha ali. Que essas 3 tentações, elas assim estão todos os dias batendo na nossa porta, no nosso caminho espiritual para tentar nos tirar, nos roubar a nossa autoridade espiritual. E quando nós vamos aí pensar nos inimigos da santidade, de fato, pensar nessas 3 tentações nos faz mesmo fazer esse exame de consciência para poder perceber aonde nós estamos errando, aonde nós não estamos sendo fortes, aonde nós precisamos acordar. E o que é distração? A distração ela é algo muito sutil, muito pequeno. Então, às vezes eu me coloco em oração e aí a minha cabeça vem na minha mente várias coisas que eu tenho que fazer e de repente o celular que toca, de repente eu quero ler um livro, não, agora eu quero ler a palavra, não, mas agora eu quero escutar uma música. E aí muitas coisas vão passando assim na nossa cabeça ao mesmo tempo e isso nos distrai, nos tira do momento presente. Então a distração ela tem essa facilidade de nos tirar da intimidade. Então eu coloco para você uma ferramenta muito legal, assim, muito essencial para você que se percebe muito distraído, sem foco, é de fato 2 coisas, 2 atitudes que você tem que ter. A primeira é fazer daquele pensamento uma oração, você logo leva para Deus. Senhor, cuida dessa situação, Senhor, cuida dessa pessoa, mas agora eu quero estar aqui com o Senhor inteiramente. E a segunda é voltar para a vida real. Se você vê que está muito difícil ali, a distração está existem muitas coisas que estão te tirando foco, volta. E a segunda coisa é sobre a fantasia. E a fantasia, ela nos tira daquilo que é real, daquilo que é concreto. E meus irmãos, a vida com Deus é concreta, ela não é uma fantasia. Nós podemos ver na vida dos santos e na vida do próprio Jesus. Ele se encarnou e depois ele sofreu na carne. Então é aqui, concreto. E a ferramenta contra a fantasia é o sacrifício. Por que, Bianca, é o sacrifício? Porque a espiritualidade que nós vivemos, a espiritualidade cristã, a nossa vida cristã com Deus, ela é concreta. Então, se você percebe que você é uma pessoa
que é muito fantasiosa, que não tem essa coisa de ser concreto na vida com Deus, faça a experiência dos pequenos sacrifícios. E, por último, os medos, né? E como eu disse, o demônio dos medos, né? Que nos causava essa tentação dos medos, né? Os medos, gente, olha, eu também não tô aqui menosprezando tudo, tá bom? Tudo é muito natural porque nós somos seres humanos. Então, nós somos seres distraídos, nós temos a tendência de fantasiar as coisas e nós também temos a tendência de ter medo de tudo, né? Então, por exemplo, eu tenho muito medo de altura. Tinha muito medo de altura, já tomei posse. Mas um dia eu tive que viver uma experiência de altura mesmo. Então, quando eu subi assim no alto, eu percebi, meu Deus, eu não tenho tanto medo assim. Então, era como se aquele medo fosse irreal. Eu tivesse causado aquele medo da minha mente, mas na verdade não existia. E na vida espiritual, o medo, ele causa muitos danos. O medo, quando ele é normal, como eu já disse, nós somos seres humanos, porém o medo, ele pode te paralisar. Então, se existe a distração e depois vai para aquilo que é grande, que são os medos e as incapacidades, eu posso me enfraquecer, eu posso criar algo dentro de mim tão grande que aquilo me impede de viver aquilo que Deus está me pedindo, por um medo que talvez não é real, né? Então, te convido mesmo a avaliar se talvez você tenha sentido alguns medos, né? Medo da vontade de Deus, medo da tua vocação, medo do teu chamado. Se avalie se você já não começou ali no pequeno, que é nas distrações. E na vida espiritual isso é muito comum. E nós temos que estar muito atentos, porque o demônio ele quer o tempo inteiro, a todo momento, nos tirar ali da presença de Deus e causar em nós essa fuga. Como eu disse no início, nós somos como um atleta. Nós vamos correndo nós temos a nossa meta, porém, existem muitas vozes que vão nos desencorajando ao longo do caminho. E nós precisamos manter o nosso olhar firme, fixo na meta, que é Deus, que é a eternidade, porque senão tudo ao nosso redor vai nos desencorajando e a gente vai perder mesmo a corrida. Todos nós passamos por tentações todos os dias, porém, a nossa postura tem que ser sempre de muita coragem, de poder enfrentar tudo isso com a graça de Deus. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.